O teu carro começou a falhar na aceleração, gasta mais combustível na autoestrada e sentes uma vibração estranha quando paras no semáforo. A maioria dos mecânicos vai logo dizer que precisas de mudar os injetores ou até a bomba de combustível, cobrando centenas de euros por reparações desnecessárias. Na verdade, na grande maioria das vezes, o culpado é um pequeno componente de poucos euros que quase toda a gente negligencia até ser tarde demais: a vela de ignição e o respectivo cachimbo da bobina. Mudaste as velas na última revisão ou confiaste ceticamente no livro de manutenção da marca que diz que duram 100.000 quilômetros? Se queres evitar ficar apeado na berma da estrada ou chumbar com folha vermelha na IPO por causa de emissões de gases elevadas, fica atento ao que te vou contar agora. Muitas oficinas em Portugal adoram ignorar os procedimentos básicos para poupar tempo. Chegas lá, pagas uma mão de obra cara e o mecânico limita-se a tirar a vela velha e a enfiar a nova com a chave pneumática, sem olhar a detalhes vitais. O maior erro que cometem durante a troca é não limpar o poço da vela antes de desapertar a peça antiga. Na cabeça do motor de alumínio acumula-se poeira, pequenos grãos de areia e resíduos de óleo seco. Se a vela for retirada sem soprares esse poço com ar comprimido, toda essa sujidade cai diretamente para o interior do cilindro. Basta um grão de areia a rasgar a parede do cilindro ou a prender nos segmentos do pistão para começares a ter consumo excessivo de óleo e perda de compressão em menos de 10.000 quilômetros. É um desastre silencioso, provocado por pura preguiça no trabalho de oficina. Outro ponto que estraga motores todos os dias nas nossas estradas é a obsessão por comprar sempre a vela mais cara da prateleira, achando que irídio é melhor para qualquer carro. Isso é uma enorme mentira comercial. Se o teu carro foi projetado de fábrica para usar velas de cobre, colocar velas de irídio só porque custam o triplo pode piorar o rendimento. O cobre tem uma condutividade térmica brutalmente superior ao irídio, conseguindo dissipar o calor da ponta do elétrodo muito mais depressa. Em motores mais antigos, de alta compressão ou com uma afinação mais quente, a vela de cobre protege contra a pré-detonação e o bater de pinos muito melhor do que uma vela moderna de ponta fina. O irídio é espetacular para motores modernos que trabalham com misturas extremamente pobres e precisam de uma faísca cirúrgica, mas deve seguir rigorosamente a especificação do fabricante. Se a marca indica cobre, mete cobre. Se indica platina ou irídio, respeita essa escolha. Fugir da especificação só vai queimar o teu orçamento e criar falhas de ignição. A propósito, se queres continuar a aprender estes segredos de garagem que os mecânicos não te contam para poupares centenas de euros na manutenção do teu carro, subscreve o canal agora mesmo e ativa o sino. Falando em componentes que trabalham em conjunto com as velas, as bobinas de ignição são sistematicamente esquecidas até queimarem por completo. Com os ciclos intensos de calor debaixo do capô, o isolamento de borracha da bobina começa a ressecar e a criar microfissuras. Quando tiras as velas velhas, tens obrigatoriamente de inspecionar a borracha do cachimbo da bobina à procura de marcas pretas longitudinais. Essa linha preta fina chama-se fuga de carvão. Significa simplesmente que a corrente elétrica de alta voltagem, em vez de saltar no elétrodo da vela dentro da câmara de combustão, está a escapar lateralmente para o bloco do motor. Uma bobina com fuga de carvão destrói uma vela nova em poucos dias, porque a energia que chega à mistura ar-combustível é fraca e inconsistente, originando uma combustão incompleta. Esta combustão incompleta é o caminho mais rápido para destruir o catalisador do teu automóvel. Quando a faísca falha ou nasce fraca por causa de uma vela gasta ou de uma bobina cansada, a gasolina não queimada sai diretamente pela válvula de escape e vai terminar a sua jornada no catalisador incandescente. Lá dentro, a gasolina crua entra em combustão sobre os metais preciosos do catalisador, elevando a temperatura interna a níveis brutais até derreter a cerâmica. Um catalisador derretido fica totalmente bloqueado, sufocando o motor e impedindo o carro de andar. A substituição dessa peça custa facilmente mais de 800 euros, tudo porque se adiou a troca de velas de 20 euros. Para além do perigo do catalisador, existe a questão do aperto correto com chave dinamométrica, algo que 90% das pessoas ignora. As velas modernas trazem um revestimento de zinco nas roscas que atua como lubrificante seco. Se fores aplicar massa de cobre nessas roscas zincadas e apertares a mão sem controlo de binário, vais alterar a relação de fricção da rosca. O resultado? Vais aplicar um aperto excessivo sem perceber, instalando a porcelana isoladora da vela ou, pior ainda, moendo a rosca de alumínio da cabeça do motor. Se a rosca moer,
A reparação exige tirar a cabeça do motor fora ou usar machos e roscas postiças, o que custa uma fortuna. Se a vela não tiver esse revestimento de fábrica, podes pôr uma gota minúscula de massa de cobre na ponta da rosca, mas tens de reduzir o binário de aperto em 10% na chave dinamométrica. Antes de te revelar os intervalos reais em quilômetros para cada tipo de vela e o truque da folga do elétrodo, subscreve o canal se ainda não o fizeste, para ficares sempre a par das melhores estratégias de mecânica automóvel. A folga do elétrodo, ou a distância entre a ponta central e o elétrodo de massa, deve ser sempre verificada com um apalpador de folgas de lâminas antes da instalação. Mesmo que a caixa diga que a vela vem afinada de fábrica, basta uma pequena pancada no transporte dentro da caixa para fechar a folga. Uma folga muito pequena cria uma faísca curta e fria que não consegue queimar a mistura de forma eficiente na aceleração. Já uma folga muito aberta exige um esforço gigante da bobina para conseguir fazer saltar a faísca, o que acaba por sobreaquecer a bobina até esta queimar. Ajustar a folga correta antes de enroscar a vela é o detalhe que separa uma revisão profissional de um trabalho amador. Esquece os prazos idílicos que lês nos manuais dos carros onde dizem que as velas duram uma vida inteira. Os fabricantes testam os carros em condições de laboratório perfeitas, a velocidades constantes e sem trânsito. Na vida real, a rodar na cidade de Lisboa ou do Porto, entre arranca e para, viagens curtas onde o motor nem chega à temperatura ideal e manhãs frias de inverno, o desgaste do elétrodo é acelerado drasticamente. Nesses cenários de utilização severa, deves antecipar a troca das velas em pelo menos 20% do tempo recomendado. Se queres manter a saúde do teu motor num nível impecável, guarda estas referências práticas de quilometragem para a utilização no mundo real. As velas tradicionais de cobre devem ser substituídas impreterivelmente entre os 40.000 e os 45.000 quilômetros. Já as velas de platina simples aguentam com qualidade entre os 70.000 e os 90.000 quilômetros. Se o teu carro utiliza velas de dupla platina ou de irídio, podes esticar a troca em segurança até aos 95.000 ou 120.000 quilômetros no máximo. Passar destes limites significa colocar o motor a trabalhar em esforço, aumentar o consumo de combustível e arriscar falhas de ignição que vão contaminar o óleo do motor com combustível cru. Uma sequência correta de substituição começa sempre por confirmar o grau térmico correto e a especificação exata do fabricante do teu carro. Depois, ajusta a folga do elétrodo com a ferramenta adequada, sopra o poço da vela com ar comprimido antes de remover a antiga e inspeciona visualmente cada bobina de ignição à procura de estaladelas ou fugas de carvão na borracha. Enrosca as velas novas à mão para ter a certeza de que a rosca entra suave e sem esforço, aplica o binário correto com a chave dinamométrica e volta a ligar os cabos ou bobinas na ordem exata de cada cilindro. Fazer esta manutenção com o cuidado necessário transforma completamente o comportamento do automóvel. A relante fica incrivelmente estável, a resposta ao pedal do acelerador torna-se imediata e vais notar uma melhoria bem visível na autonomia do depósito de combustível. Cuidar da ignição é o investimento com maior retorno que podes fazer para garantir que o teu motor ultrapassa os 300.000 quilômetros sem reparações de fundo. Em resumo, não faças substituições cegas de peças caras sem antes verificar o estado do sistema de ignição. Escolhe o material correto para a especificação do teu motor, limpa sempre os poços antes da desmontagem, verifica as folgas dos elétrodos, inspeciona o isolamento das bobinas e usa sempre a chave dinamométrica para o aperto final. Respeitar estes passos evita estragos no catalisador, protege a cabeça do motor e garante uma passagem limpa na IPO sem surpresas desagradáveis. Como está o trabalhar do teu carro no arranque a frio? Quando foi a última vez que trocaste as velas do teu motor? Escreve nos comentários a tua dúvida ou a marca do teu carro, subscreve o canal para não perderes os próximos conteúdos e vemo-nos no próximo vídeo.